Organização Mundial de Saúde, até 2020, a depressão vai passar da quarta para a segunda colocada entre as principais causas de incapacidade para o trabalho em todo o mundo. No Brasil, estima-se que 17 milhões de pessoas sofram de depressão. E para tratar desse assunto, eu recebo aqui ele, que é médico endocrinologista. Nós estamos falando do Dr. Álvaro Afonso. Dr. Álvaro, seja bem-vindo ao Antenados. Então, muito obrigado pela oportunidade de falar de uma coisa tão importante. Mas antes tem um cérebro aí, eu né? sempre trago o cérebro. Eu já trouxe até o cérebro e o DNA. Tá. Que são as duas coisas mais importantes. Vou explicar o que um endocrinologista vem falar de depressão. Primeiro, de explicar para o pessoal o que é um hormônio. O hormônio é o que nós estudamos, nós tratamos a endocrinologia, que é uma química que sai pelo sangue e gera na gente pensamentos, emoções, sentimentos. Por exemplo, começou o programa, a mão fica gelada, a boca fica seca. A adrenalina sobe, é verdade. O coração dispara, a adrenalina aumenta. Então, essa adrenalina que o pessoal fala é um hormônio. Ele é liberado no sangue e aí influencia todo o nosso organismo. Essa aqui é a glândula principal do organismo, é o cérebro. Talvez a maior obra-prima do universo conhecida. Então, essa glândula funciona à base de hormônios. E quando essa glândula ela sofre processos inflamatórios, nós vamos ter uma coisa chamada de depressão. Então, depressão, a oportunidade é fantástica, é uma doença inflamatória dessa glândula chamada cérebro. O que acontece é o seguinte, a gente não tem como separar as dimensões biológicas, genéticas, por isso só tem um DNA hoje, não tem como separar. Biológica os sentimentos, a parte psicoemocional, não tem como separar isso. Do social, por exemplo, hoje o pessoal fica triste e às vezes fica até mais consciente da depressão pelo problema social, pelo problema financeiro, do problema da atitude, que é o problema que a gente diz que é espiritual, que é abstrato. É a atitude que a pessoa tem diante da doença. Agora, até tem essa diferença, esse conjunto todo, por que a gente chama de doença e não chama um transtorno? Porque isso é uma coisa que já tem uma causa física. Vem a predisposição no DNA, o ambiente psicoemocional, social, o próprio ambiente alimentar, o próprio ambiente, como, por exemplo, uma cidade grande, interfere nessa coisinha que tem dentro da gente, que a gente chama de código genético, DNA. Então, desperta determinados genes em determinados períodos. O cérebro inflama e, quando inflama, afeta sentimentos, pensamentos, emoções e toda a nossa vida. E o que é mais importante, assim, é deixar bem claro que a medicina está mudando e antigamente a gente dava muito valor ao sistema nervoso. Hoje a gente começa a perceber que primeiro tem uma inflamação, que é uma alteração do sistema de defesa, depois vem uma alteração hormonal, aquela química. Nós temos uma química de prazer, tem uma química de controle, de cooperação, de amor, tem uma química de dor, de raiva, de medo. Então essas químicas ficam alteradas pelo processo inflamatório, aí vai gerar uma problemática na vida da pessoa. Por isso a gente chama de doença, eu não chamo mais de transtorno, nem de síndrome, é uma doença. Se você pegar, por exemplo, uma índia Yanomami lá do Amapá, então você traz a índia Yanomami lá do Amapá, ela não tem diabetes, ela não tem problema cardíaco, ela não tem depressão, não tem alcoolismo, não tem obesidade. Ela nunca, lá no lugar onde ela mora, alguém morre de infarto do miocárdio. Então ela tem a genética, mas aquela genética, ela está ecologicamente bem em relação ao ambiente. Aí você pega essa índiazinha, já fizeram isso várias vezes, você traz ela do ambiente dela, do Amapá, para cá, pro Rio de Janeiro, ou para Salvador, ou para São Paulo, ou para Brasília. Em poucos dias ela vai ter obesidade, alcoolismo, depressão, hipertensão e pode infartar.
Ou seja, os nossos genes, nosso código genético, ele está permanentemente interagindo com o ambiente. E como o ambiente ele é muito complexo por genes que não mudaram, então essa inflamação ela se acentua tão comumente, hoje chega a ser uma epidemia. No consultório é assim, é depressão mais o quê? Eu expliquei que o cérebro é glândula, existem várias glândulas, como a tireoide, o pâncreas, os ovários, mas existem umas glândulas que poucas pessoas conhecem, que elas são assim, do tamanho de fio de cabelo. Então, é a glândula que leva, por exemplo, o sangue para os meus dedos, para a minha orelha, para o corpo todo. Tem 150 quilômetros de tamanho. Essa glândula chama de capilares. Então, de acordo com o ambiente, pode ser por um problema emocional, social, uma perda, um desemprego, um conflito de atitude, um conflito espiritual, mas principalmente também por coisas biológicas, porque existe um programa, inclusive da idade do Felipe, a gente já fica de olho, porque existem períodos críticos que o DNA passa por mudanças e inflamações. Isso que é a novidade. Existem inflamações no cérebro que causam os sintomas e os sinais que a Cristiane falou. O que tem que esclarecer que a grande dificuldade no consultório, inclusive para encaminhar para um psiquiatra, para encaminhar para um psicólogo e agregar o problema da atitude, que é o grande tratamento hoje, chama-se resiliência. É a atitude de aceitar a doença e o tratamento. Porque aquela doença, ela vem no programa genético daquela pessoa. Foi feito um trabalho com 50 mil pessoas, 50 anos. Isso se chama medicina baseada nas evidências. Isso bate com a minha prática de 33 anos de acompanhar pessoas que praticamente eu vi nascer. Então, o que acontece? Durante várias fases da nossa vida, esses capilares, eles inflamam no cérebro. E inflamando no cérebro, às vezes a gente atribui a eventos externos o que é interno. E o grande problema da Cristiane, e não é só 17 milhões, é muito mais do que isso. O grande problema, que inclusive da Cristiane, é que a pessoa pensa que ela tratou. Ela não tratou. Porque normalmente existe um preconceito enorme contra o tratamento. E as pessoas não sabem que o tratamento mudou, que as substâncias mudaram. E muitos psiquiatras sabem que é um processo inflamatório. E é um processo inflamatório crônico. Inclusive, Felipe, eu queria te dizer do fundo do coração. Você melhorou, mas você não bobeia. Porque, assim como eu estou com 58 anos, que é uma idade crítica para inflamar meu cérebro, eu te digo que esses sinais que você sentiu, esses sintomas, eles vão e voltam. E se você não fizer um tratamento correto, o que acontece? Você tem uma perda progressiva de neurônios. Então, à medida que neurônio é uma coisinha que tem no cérebro, que está filmando, que está fazendo eu falar, está fazendo eu conversar, está fazendo depois eu guardar durante a noite, durante o sono, o que nós vivemos aqui. Então, os neurônios eles vão morrendo pela inflamação quando não é tratada. Então, assim como a gente trata uma tireoide, que hoje em dia quase todo mundo tem tiroidite, chama tiroide de Hashimoto, é comum, quase todo mundo tem, como a gente tem sinusite, como a gente tem uma faringite, como a gente tem uma pneumonia, a gente tem inflamação no cérebro. E se a gente não trata a inflamação do cérebro, a nossa vida ela entra numa espiral descendente. Uma das coisas assim que agrava esse tipo de doença, todas essas que ela citou, a Cristiane anteriormente, são doenças inflamatórias. É o atraso e o não tratamento correto. Em termos assim, científicos, baseado em evidência, que a gente não pode separar nenhuma dimensão, nem espiritual, nem psicossomática, nem psicossocial. Tem que alinhar todas é tudo integrado, exatamente. Não tem como separar. É uma doença que tem uma predisposição genética, existem períodos em que é ativado, e se você desenvolver mecanismo que nós chamamos de resiliência, que aí entra o treinamento psicológico, o treinamento emocional, o treinamento espiritual, que é a atitude. A coisa mais importante é a aceitação. A maior parte das pessoas que sofrem de depressão, elas usam um mecanismo chamado de negação. Então, à medida que
há inflamações sem tratamento, aquilo vai degenerando, como uma tireoide vai cicatrizando. O único problema é que tireoide, ela não interfere em comportamento, não interfere em sentimentos, não interfere em convicções e não interfere em atitudes. Agora, o cérebro é uma glândula que é responsável pela nossa percepção de mundo.